Bom, a aula de hoje é uma continuidade da aula passada, que é propagação de hortaliças. Na aula passada, eu falei sobre os tipos de propagação em hortaliças, mais especificamente sobre a propagação por sementes. Então, na aula de hoje, eu vou falar sobre a propagação vegetativa, sobre as principais vantagens da propagação vegetativa, sobre estruturas utilizadas na propagação vegetativa de hortaliças especificamente, e sobre os principais métodos de propagação vegetativa. Então vamos começar. Os tipos de propagação em hortaliças. Nós vimos que existem dois tipos de propagação em hortaliças. Dois tipos substancialmente diferentes. A primeira, que nós já estudamos um pouco, que é a propagação sexuada, que ela é menos rápida. A gente vai permitir multiplicar um grande número de plantas por meio de sementes, que é formada a partir da união de gametas, e aí origina descendências geneticamente diferentes. Aí nós vamos encontrar outro tipo, que é a propagação assexuada, ou vegetativa. Ela rapidamente reproduz um grande número de plantas por meio de um processo ordinário de divisão e diferenciação celular. Usualmente, tem composição genética idêntica entre eles, com a do único parental da qual provém. Então, eu retiro uma parte vegetativa, essa parte ela se divide, se diferencia, e a composição genética é idêntica àquele parental da onde veio aquela parte de propagação. A propagação vegetativa, ela apresenta as seguintes vantagens. Permite uma perpetuação do genótipo, do heterozigoto, sem alteração. Rapidamente, a gente consegue reproduzir um grande número de indivíduos idênticos à planta original, a planta matriz, É assim que a gente chama, aquela planta de onde nós tiramos os materiais propagativos. Ou clones, Os clones são aqueles indivíduos idênticos a essa planta, que forneceu material propagativo. Então, a propagação vegetativa de hortaliças, a gente tem uma planta matriz, identificada aqui simbolicamente por esse vasinho. Dela a gente tira uma parte, e multiplica assexuadamente essas partes, originando indivíduos idênticos à planta mãe, Então, representado aqui por esses vasinhos idênticos. O clone, eu sei que vocês sabem, mas vale a pena lembrar, é um conjunto de indivíduos geneticamente idênticos, originários de um único indivíduo, ok? Então, a propagação vegetativa é essa multiplicação assexuada das partes, originando indivíduos idênticos à planta mãe, à planta matriz. Quais as principais vantagens, então, da propagação vegetativa de hortaliças? Na ausência de implementos, a estrutura grande, facilita a distribuição manual. Então, quando você tem uma estrutura de propagação grande, é muito mais fácil propagar. Economia de gastos com máquinas, com implemento no preparo do solo, em decorrência da quantidade grande de reserva que tem nas brotações, Então, elas têm uma grande capacidade de romper a camada do solo. Elas já estão praticamente bem enraizadas e em condições de gastar menos recursos no preparo para o seu pegamento, por exemplo. O plantio é realizado diretamente no local definitivo, dispensando muitas vezes sementeira, viveiro, recipiente. E normalmente, esses recursos são empregados na formação de mudas quando a propagação é por sementes. No caso da propagação vegetativa, muitas vezes pode ser utilizado diretamente no local definitivo.
E quais as hortaliças, né, nós podemos empregar a propagação vegetativa? E quais são essas estruturas que eu utilizo na propagação? Então eu trouxe aqui um quadro, né, com alguns exemplos. O açafrão, por exemplo, eu vou usar os rizomas ou os dedos, né? A alcachofra eu posso usar as brotações basais para fazer as mudas, né, os rebentos. Eu vou usar os bulbilhos no alho, vai ser o alho semente, né? Eu vou usar, por exemplo, na batata, o tubérculo, e eu chamo de batata semente, né? No caso, se for mandioquinha salsa, eu vou usar rebento, filhote, né? Na batata doce, eu já uso as ramas, né? Ou hastes. Na cebola, eu vou usar o bulbo, né? Que é o bulbinho planta. A cebolinha, né? Eu vou usar os perfilhos, que são as mudas, né? Na couve, eu posso fazer de brotações axilares. O morango é um caso interessante. Eu uso os estolhos, os estolhões, né? E assim por diante. Então, aqui é um quadro que tem essa diversidade de estruturas usadas na propagação vegetativa. Bom, existem, né, dentro da propagação vegetativa de hortaliça, órgãos que a gente utiliza, né, e esses órgãos têm algumas origens, né, e na verdade onde acumula as reservas. Então a gente já viu isso. Bom, então nós já vimos anteriormente em outras aulas que, no caso, né, quando nós vamos propagar batata, né, a gente vai usar o tubérculo, né? Desses tubérculos, eles surgem da onde? Dos estolões, que inclusive são na subsuperfície, né? E ele vai acumular a reserva nutritiva, né, nos tubérculos. No caso da cebola, né? A cebola, ela é um órgão onde acumula reservas nas escamas e nas folhas. Porém, o seu caule é achatado e curto, né? E o órgão que a gente utiliza para propagação vegetativa é o bulbo, o bulbo semente, né? O alho semente. No caso do rizoma, como taro, mandioquinha salsa, gengibre, né? Então, ele vai acabar, né? É um caule subterrâneo. O próprio rizoma, que é o órgão onde ele acumula reserva, é a parte que nós vamos utilizar para propagação vegetativa, né? No caso de raízes tuberosas, né, isso não acontece, né? Então, a propagação vegetativa, ela não existe. Ela vai ocorrer, na verdade, a propagação via semente, né? Por quê? Porque o sistema radicular, né, surge a raiz, que é onde vai haver o acúmulo de reserva, né? E o que a gente vai usar para propagação vegetativa, no caso, vai ser a rama, né? Um bom exemplo é a batata doce, que se faz por propagação vegetativa. Bom, quais os principais problemas, né, relacionados aí com a propagação vegetativa de hortaliça? Um problema é o volume, né? A gente vai ter um volume relativamente enorme de material propagativo e isso dificulta às vezes o manuseio. O custo também pode ser elevado para algumas culturas, como as culturas bulbosas, como o caso do alho, da cebola. Hortaliças tuberosas, né, também pode ter um custo elevado, como o caso da batata, né, do inhame, né. Para essas hortaliças, né, cerca aí de 20% da produção obtida, né, deve ser empregada na implantação de um novo cultivo. Então, é costumeiro os produtores desse tipo de hortaliças tuberosas, rizomatosas, né, separar 20% para a implantação do novo cultivo. Então, essas estruturas aí propagativas, né, vão alcançar aí valores acima de 30% do custo da produção, como é o caso do alho. Outro problema relacionado à propagação vegetativa de hortaliças está na dificuldade de conservar o material propagativo, devido aí ao grande volume de estruturas e do elevado teor de água. Então, ao retirar o material de propagação, logo já precisa estar plantando. Então, não tem como muitas vezes conservar esse material.
Outra questão é a disseminação de micro-organismos fitopatógenos, sobretudo vírus e bactérias, né? E alguns fungos e nematóides, que podem serem disseminados se a planta matriz já estiver contaminada. Dificuldade em atender programa de plantio decorrente da falta de material propagativo disponível no mercado. Então, quando a gente fala em propagação vegetativa, muitas vezes a gente não encontra para comprar como encontra nas sementes comerciais facilmente, né? Outra questão, né, a exceção aí da batata, existe muita dificuldade, falta de implemento eficiente e específico disponível no mercado, né, para distribuição de estruturas propagativas no plantio, né? Eu coloquei com exceção da batata, mas com exceção da batata e da mandioca. Hoje a gente já tem implemento, né, acoplado em tratores para a propagação da mandioca, por exemplo, da rama de mandioca. Alguns cuidados precisam ser observados aí na propagação vegetativa de hortaliças. Primeiro, quanto à aquisição, né? É bom que a gente procure adquirir aí material propagativo de produtor idôneo, pesquisar a sua origem, nunca adquirir e utilizar como material propagativo estruturas aí vegetativas destinadas à comercialização para consumo in natura, né? Devido aí o risco de se introduzir fitopatógenos dentro da propriedade. Então, eu não vou lá na gôndola do supermercado, onde eu tenho lá para consumo in natura, e eu vou aproveitar e vou utilizar isso para material propagativo, né? Não fazer dessa forma, principalmente cultivos comerciais, né? Quando for utilizar material propagativo, né, de cultivo da própria propriedade, né, faça a seleção de talhões, selecione plantas uniformes, plantas sadias, plantas vigorosas, né, com desenvolvimento dentro da normalidade, que representam a variedade ou o clone, né, que tragam aquela característica desejável, né, pois a propagação ela vai sair plantas geneticamente idênticas, né, à propagação vegetativa. Classifique o material propagativo, né, de acordo com o tamanho, de acordo com o peso, de acordo com o diâmetro ou forma, de acordo com o estágio de brotação, né, forme lotes homogêneos e plante separadamente, com a finalidade de facilitar o manejo lá na frente, né, com os tratos culturais. Bom, dentre os métodos de propagação vegetativa, né, a gente encontra diversos métodos e dependem, né, da planta e dos objetivos da propagação. Então, cada planta tem o seu método mais adequado de propagação vegetativa, né? E vai depender também do objetivo do cultivo. A característica essencial da propagação assexuada, né, é o fato, né, de novas plantas se originarem por meio de uma regeneração, né? E essa regeneração é a partir de estruturas vegetais especializadas. Então, os principais métodos de propagação vegetativa utilizados aí nas espécies oleráceas, a gente vai ver a seguir. Então, a gente vai conhecer agora o método de propagação de hortaliças por propágulo. No caso, o tubérculo, uma batata, né, Solanum tuberosum. A gente tem aqui a imagem de um tubérculo semente, exibindo as brotações, né? Então, o que acontece? Esse tubérculo semente é depositado no solo e ele começa a fazer a emergência, né? E o crescimento vegetativo vai acontecendo. Vai fazendo a emissão das radicelas, né? E também da parte aérea. Depois que o crescimento vegetativo alcança o seu ápice, né, vai haver o enchimento dos tubérculos. Então, na subsuperfície, né, vão encher os tubérculos. Quando esses enchimentos do tubérculo alcançarem o seu ápice, né, a hora que começar a emitir a floração, né, a planta vai acontecer o que a gente chama de senescência, ela vai madurar. E aí, esses tubérculos, né, estão prontos para serem colhidos, né, e comercializados.
A outra forma de propagação vegetativa é por propágulo, né? É o caso da raiz tuberosa, da batata doce, Poemia batatas, né? A gente tem aqui raízes e sementes exibindo brotações. Então, podemos fazer o cultivo dessa forma. Ou, que é o mais utilizado, né? As ramas sementes enraizadas, né? Então, nós temos essas duas maneiras, né? A gente pode tirar brotações da raiz semente, né? Ou utilizar as ramas sementes já enraizadas. Outro propágulo, né? É o bulbo, né? Ou, no caso, um bom exemplo do alho, né? Que é o Allium sativum. Esses bulbos sementes, esses dentes, né? Os bulbílios, aqui na imagem exibindo brotações em diferentes fases, é o que vai ser usado na área de cultivo, né? Outro propágulo, né, são as mudas originadas de rebentos laterais, é o caso dos rizomas, do taro, né? Então, os rebentos, né, os rizomas são comerciais, eles são comercializados, né? Mas cada um desses rebentos, né, eles são utilizados como material propagativo. Aqui no caso, né, temos uma imagem de um rizoma semente e início de brotação, né? Também pode ser utilizado como propágulo. Outro propágulo, né, são os filhotes ou os rebentos retirados do rizoma de plantas matrizes. Um bom exemplo é a mandioquinha salsa, né? Então a gente consome as raízes e os filhotes pré-enraizados são levados a campo novamente, né? E formado uma nova área de cultivo. Aqui, né, imagens, né, de uma máquina, né, com ramas de mandioca, né, uma área de cultivo com batatas com tubérculos sementes, aqui uma área sendo plantada com ramas de batata doce, né, um outro tipo de material propagativo, e aqui embaixo o pessoal, mão de obra especializada aí para fazer o cultivo de bulbílios, né, no caso do alho. A produção de mini tubérculos de batata geralmente é por micropropagação, como a gente vai ver daqui em diante. O que acontece? A micropropagação, ela permite a obtenção de mudas, né, livre de vírus e de outros patógenos. Inclusive, eu coloquei uma leitura complementar que fala sobre os diferentes tipos de micropropagação. Espero que vocês gostem, né? A micropropagação vai ter várias vantagens. Dentre elas, necessita de pouco espaço para manter as plantas matrizes, né? Ela é rápida, a gente consegue obter um grande número de mudas altamente uniformes em pouco espaço, né? A propagação de mini tubérculos de batata, né, por micropropagação se dá da seguinte maneira, né? As mudas elas de micropropagação, elas são originadas a partir do meristema apical, né, e de segmentos nodais. Aí, em um ambiente totalmente asséptico, né, totalmente livre de patógenos, de vírus, de bactérias, de fungos, né, é feito a repicagem da muda. Então, o meristema apical e os segmentos nodais, eles se multiplicam, né, e são repicados. E aí, essas mudas são colocadas em outros vidros, né? E é feita a multiplicação em bancadas. Feito isso, né? Após 3 multiplicações, né? Cada material desse, né? Vai gerar cerca de 500 tubérculos. Então, aquele material vai para um viveiro, né? De onde esse material vai se desenvolver e vai haver a colheita de mini tubérculos. Geralmente se colhe aí cerca de 500 tubérculos. De 60 a 90 dias após o transplantio, são colhidos aí mais ou menos aí de 5 a 6 por planta, né? Então, para aumentar o rendimento, se faz a colheita mais de uma vez, aí ocorre o desmame
daquela planta. Essa tecnologia, né, também de micropropagação da batata semente pode ser feita através da utilização de brotos apicais para a obtenção da batata semente. Utiliza-se os tubérculos, né, de batata semente importado, né, livre de vírus, em processo de brotação. Aí cada broto desse, né, pode se tornar uma planta, que produz aí de 2 a 4 mini tubérculos também com alta sanidade. Aí dispensa o laboratório de cultura de tecido e de micropropagação de mudas. Ao invés de usar o meristema apical de uma batata semente, né, se utiliza tubérculos, batata semente, já direto naquela fase de enviveramento, né? É mais acessível para os pequenos produtores. Então, é uma tecnologia que utiliza, né, faz a utilização dos brotos, então as batatas sementes ficam em situação aclimatada, deixa acontecer a brotação ao máximo, né? Aí se retira essas brotações e já coloca direto em vasos, né? Vasos não, em bandejas, né? Com células bem maiores do que as utilizadas normalmente para outras hortaliças. Então, essa tecnologia, né, é o plantio dos brotos para a obtenção dos mini tubérculos, né? Ela é muito mais acessível dessa forma. Então, cada célula da bandeja é colocado um broto, né? E aí a obtenção de mini tubérculos, né, por micropropagação também, né? Mas através daí dos brotos apicais. Outra propagação vegetativa, né, é o cultivo in vitro dos brotos de batata doce, né? Então, é o crescimento in vitro da gema lateral, também pode acontecer, né? Então, na verdade, o processo para obtenção da batata semente, livre de vírus, né? Você pode selecionar tubérculos, retirar o meristema, colocar no meio de cultura, esperar ele crescer, aí repica, né? E faz a multiplicação, né, entelado. Aí retira-se novamente tubérculos e continua novamente o processo. Isso é feito, né, em laboratório, né, essa retirada de meristema, né, essa inoculação em meio de cultura, a multiplicação in vitro, né, aí as plantas são aclimatizadas, essa batata semente produzida, né, que é destinada à comercialização para a instalação da lavoura. Isso também é feito com morango, né? Inclusive eu também deixei uma leitura complementar sobre a propagação vegetativa do morango, na verdade sobre como que está hoje, né, a cultura do morango no nosso país. Então, desde plantas matrizes, se tiram explantes, né, para estabelecimento in vitro. Então, tiram-se gemas, né, apicais, se multiplica em meio de cultura, faz um enraizamento, aí replica, ela vai para um lugar ser aclimatizada em viveiro, e daí se tira as brotações, né, para produção comercial. Outra cultura que se faz cultivo com micropropagação também é o alho. Também se faz o cultivo in vitro, se retira o explante já é tirado um pouco acima do disco caulinar, né, dentro do broto, dentro do bulbilho, se multiplica também in vitro, replica e aí sim que é levado a campo. Bom, o morango é um bom exemplo de outro tipo de propagação, não somente a propagação in vitro, mas a propagação por mergulhia induzida, ou seja, o estolão do morango, né, ao ser direcionado, né, e preso no solo, né, ele vai soltar novas raízes e o surgimento de uma nova planta. Aí se faz o corte, né, da planta matriz. Desprende a brotação já fixada no solo da planta matriz. Essa técnica chama mergulhia, né? Esse é um bom exemplo de propagação, é a cultura do morango, né? Ele emite naturalmente os estolões, né? Então, através da mergulhia, a gente consegue a sua
replicação, tá? Então, o estolho, ao encontrar o solo, ele emite raízes e aqui assim se separa da planta matriz. A propagação assexuada, muitas vezes, ela é espontânea. Como a gente percebeu, o alho, por exemplo, ele tem a formação das brotações espontaneamente, né? Então, aqui na imagem a gente vê os bulbilhos, né? O alho semente brotando. Então, pode esperar a brotação espontânea e fazer essa propagação a campo, como a gente viu na imagem anterior. Outra propagação sexual ou vegetativa é que se faz com os frutos brotando. Também tem os frutos brotados, como o caso do chuchu, né? Então, se propaga através de fruto brotado, né? Então, é um outro exemplo. No caso da batata doce, né? A propagação se dá por raízes brotadas, que é o caso aí da imagem. Ou por meio de brotação de batatas selecionadas, a gente utiliza essas brotações inteiras, que a gente denomina as mudas, tá? Ou pega e faz a segmentação dessas ramas, né? Em vez de utilizá-las elas inteiras, faz a segmentação e utiliza-se rama semente, né? Essa é uma forma. A outra forma, né, é retirar ramas sementes ou estaca de uma cultura já em desenvolvimento, desde que se obedeça, né, os critérios de uma lavoura idônea, sabe, que não tem fungo, bactéria, que não tem doenças, patógenos, né? E uma outra, terceira opção, é cultivar uma área só como viveiro de mudas. É o que raramente acontece, mas utilizada pelo agricultor familiar, né, ou pelo produtor até em grande escala, é retirar ramas sementes, né, de uma cultura já em desenvolvimento. A propagação sexuada espontânea também acontece nos tubérculos, né? Então, acontece aquela brotação na batata semente, né, nos tubérculos, e essas brotações espontâneas também são utilizadas na propagação. A propagação espontânea também acontece no caso dos rizomas. Um bom exemplo é o gengibre, né? Então, o próprio rizoma começa a ter brotações e essa brotação pode ser utilizada para o cultivo, né, e propagação. Outra propagação, forma de propagação, é a propagação induzida, né? Então, ela pode ser espontânea e ela pode ser induzida. Uma forma de fazer propagação induzida é a divisão de touceiras. Quando a gente fala em divisão de touceiras, né, de propagação assexuada, vegetativa, induzida, e fala em divisão de touceiras, na mesma hora vem na mente algumas culturas, como no caso o capim-cidreira, né, e a cebolinha. E eu, sem querer, inverti os nomes científicos, né? O nome científico do capim-cidreira é na imagem à direita e o nome científico da cebolinha na imagem à esquerda, né? Mas vamos dizer que não foi um lapso, que foi de propósito para chamar a atenção de vocês. Mas esse é um bom exemplo de duas espécies que a propagação vegetativa se dá pela divisão de touceiras. Ela é induzida. Outra forma, né, de fazer também induzida é através dos rebentos, né? Se faz a divisão dos filhotes na cepa, né? E se faz a propagação e o cultivo propriamente dito. Bom, outro exemplo de propagação assexuada ou vegetativa é a por enxertia. Algumas hortaliças, como no caso pepino, pimentão, berinjela, tomate, né? Eles adquirem mais resistência a algumas doenças. No caso do pepino, ele, quando é feito por enxertia, né, a propagação com enxertia, fica mais resistente a fusário, tem uma maior qualidade dos frutos. Quando se faz a propagação sexuada por enxertia no pimentão, ele fica resistente à murcha de fitófora, né, nematóide. No caso da berinjela, a murcha bacteriana, murcha de fusário, nematóide também. O tomate, né, você consegue controle de doenças, ele fica mais resistente ao estresse hídrico, né, até solos mais salinos. A propagação
induzida, né, ela pode ser também considerada por enxertia e ela ser feita de várias formas. A gente pode fazer por encostia, como vocês podem ver aí na imagem, né, quando se encosta a planta de características desejáveis, né, na planta que vai servir de cavalo, né. Aqui, a enxertia por encostia é feita de uma outra forma. No caso aqui, um exemplo é uma cucubitácea. Se remove a gema apical, né? E aí, com o clipe de enxerto, encosta-se a planta com as características desejadas. Com o clipe de enxerto, fixa, né? Quando houver o pegamento, corta a planta e ela passa as características, né? Outra forma de fazer essa propagação induzida por enxertia, sem ser de encostagem, sem ser essa de retirada da gema, né, apical, é por garfagem. Então, é preciso pegar e fazer uma fenda, né, no porta-enxerto, no cavalo. Esse corte geralmente é feito em bisel, né, e aí se coloca o enxerto nesse corte em bisel, tá? Pode ser feito também com auxílio de um clipe porta-enxerto para segurar e haver melhor pegamento. Aqui, no caso, é um equipamento bem bacana para fazer esse tipo de trabalho de enxertia por garfagem. Então, já tem disponível no mercado um equipamento que vai fazer o corte em bisel bem preciso, né? Então, você pega lá o porta-enxerto, faz o corte, né, na máquina, é tipo como se fosse um furador de papel. Ele vai fazer com exatidão. Aí se coloca o enxerto no porta-enxerto, como se fosse um quebra-cabeça, né? E aí, com o auxílio do porta-enxerto, coloca o clipe, né, porta-enxerto, o clipe de porta-enxerto e devolve na bandeja para aclimatação. Aí as mudas, depois de um certo desenvolvimento, elas vão estar prontas para serem cultivadas. Bom, o que eu tinha para falar hoje era isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês me procurem.